E aí, paps, mames e futuros, sejam bem-vindos a mais um episódio do ApoiMeCast, o seu podcast onde a adoção é tratada com verdade, sem romance, muita transparência. Aqui, os direitos de crianças e adolescentes têm voz e vez. E hoje é o nosso episódio de edição especial de Natal. E eu estou aqui tendo a honra de dividir a mesa com Tati Reis, Tati Estrela. Obrigada. E realmente a história dela é a história de uma estrela, uma história cheia de brilho, com muita graça, e é uma honra para nós receber você aqui. Obrigada, eu tenho certeza que muitas vidas vão ser tocadas com esse podcast através da sua história. Que Deus abençoe para isso. Estou aqui mesmo justamente para a gente poder abrir mais a mente e o coração daqueles que precisam, né? E é isso, gente. Satisfação. Queria que você contasse um pouquinho da sua história, a sua idade. Bom, eu me chamo Tatiane, né? Hoje eu sou natural de Várzea Paulista. Hoje eu tenho 32 anos, né? E eu sou uma mãe solteira hoje. Mas assim, eu passei a minha infância, eu morei em abrigo, né? Morei na Casa de Nazaré, para quem não conhece, a Casa de Nazaré é um abrigo que tem aqui em Jundiaí, onde acolhe crianças e adolescentes, né? E eu passei a maior parte da minha infância e da minha adolescência nesse abrigo, né? Eu tenho uma mãe que ela é usuária de droga, infelizmente as drogas tomou conta dela, né? Se perdeu no vício. Meu pai traficante, né? Então, na época, meu pai estava preso, minha mãe, por ter se afundado no mundo das drogas, acabou que eu e os meus irmãos fomos parar num abrigo. Você tinha quantos anos? Quando eu fui morar no abrigo, eu tinha por volta dos meus 7 para 8 anos de idade. Primeiro, eu e a minha irmã, a gente ficou durante um ano no internato, que a gente ficava lá durante a semana e via de final de semana embora. Aí depois do internato que a gente foi para a Casa de Nazaré. Aí lá foi realmente um acolhimento. Chegou lá primeiro eu com a minha irmã. Com o tempo a Cida conseguiu trazer o meu irmão mais velho para perto da gente. E com o caminhar do tempo veio o mais novo também, o Vinícius, né? E por fim ficou nós 4 irmãos morando no abrigo. Naquela época era muito difícil a gente conseguir espaço, porque nós já éramos um quarteto de irmãos já numa certa idade um pouco avançada. Então, para adoção, as pessoas não era requisito que as pessoas costumavam procurar. Sim. Né? Então, para mim e para os meus irmãos foi um pouco mais difícil a gente conseguir esse acolhimento de uma outra família, né? Eu, aos 15 anos de idade, quando eu fui internada numa clínica de recuperação, os meus irmãos, eles entraram em processo de adoção. No caso, na verdade, foi o meu irmão mais novo. Porque como ele era o mais novo, ele ainda poderia ter a chance de ter uma família. Eu e os meus irmãos, a gente já era mais adolescente, ia ser totalmente difícil a gente conseguir, né, ter essa estrutura familiar. O Vinícius, o meu irmão, ele conseguiu ser adotado. Ele tinha em torno, acredito, se eu não me engano, entre 9 para 11 anos, foi mais ou menos a idade em que meu irmão foi adotado. Hoje ele ainda tem muito convívio com a família. Hoje, graças a Deus, ele já tem a família dele. Hoje ele é casado, ele tem filhos, né? Mas assim, ele foi criado no meio de uma outra família, né? Nessa outra família, ele também aderiu o sobrenome da família deles, né? Como ele mora em Joinville, as nossas comunicações é mais por redes sociais mesmo. Dificilmente a gente conseguir, a gente se vendo, né? A gente tá junto. Pretendo o ano que vem, se Deus quiser, tá indo delícia. Lá. Pegar uma praia. Né? Pegar uma praia. Nossa, tô precisando. Gostoso. Né? A Geisiane, que é a minha outra irmã, ela chegou aí junto com ele embora.
Mas na época, ela já tinha 17 anos de idade, então logo após ela foi refazer a vida dela sozinha, né? Hoje, graças a Deus, também tá casada, tem 2 filhos, tá bem, né? O Lucas, o meu irmão mais velho, ele hoje é pai também, casado também. O Lucas foi aquele meu irmão que completou os seus 18 anos de idade e foi embora viver a vida dele. Ele que assumiu o papel de criança, adolescente, para homem solo, sozinho, né? Ele que foi o meu irmão que enfrentou o mundo, acho que acredito assim, mais só, né? A Geisiane teve um pouco, acredito que no começo, do apoio da família, aonde ela foi morar junto com meu irmão. Eu, para me tornar dessa adolescente mulher, eu, graças a Deus, aos 17, eu tive... na verdade, foi aos 16. Aos 16, eu tive o meu reencontro paterno, né? Tive o meu reencontro familiar com a minha família paterna, onde eu conheci toda a minha família. Ali eu vi que eu tinha avó, eu tinha avô. Você não conhecia até então? Conhecia quando pequenininha, criança, e eu não tinha lembrança nenhuma da minha família paterna. Então, para mim, ali eu estava conhecendo, né? Então, ali eu descobri que eu tinha tias, eu tinha primos, eu tinha uma avó, eu tinha avô. Na época, meu avô ainda era vivo, né? Eu tinha primos, né? E aí, aos 17, eu vim morar com o meu pai e até mesmo me aproximar da minha família paterna, né? Sim. Então, assim, de eu me tornar uma mulher, foi mais próximo da família. Aonde que, quando eu saí do abrigo e que eu vim morar com o meu pai, vim ter essa família paterna próxima a mim, eu me deixei me levar um pouco pela rebeldia, até mesmo pelos traumas passados, né? A rebeldia veio à tona novamente, né? Tinha aquela coisa assim, não, agora é minha família, então agora eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero e como eu quero. Só que, infelizmente, eu e meu pai, no começo, a gente tinha nossas adversidades, né? A gente era muito parecido, eu acredito que de certa forma, porque ele é uma pessoa... Nossa, meu pai é uma pessoa muito sábia, sabe? Assim, ele tem uma sabedoria nas palavras que ele... No hoje, assim, eu super respeito, sabe? Ele, hoje, como pai. Mas como eu nunca havia tido um pai, né? Na minha infância, na minha adolescência... E aí, quando eu já estava ali na fase de virar uma mulher e eu ter um pai ali para me cobrar, um pai para querer fazer um papel de pai, não foi nem um pouco fácil. Acredito que para ele, acho que muito menos, porque ele teve que tentar ser pai, fazer um papel que ele nunca fez na vida, né? E eu tentar ser filha, que também foi um papel extremamente difícil, né? Então, eu não aceitava, assim, tipo assim, não, eu não sou filha, entendeu? Não é porque eu tô aqui que eu sou filha, não. Então, eu tive, assim, esse impasse da minha rebeldia, aonde eu me envolvi com o crime, me envolvi, né, no meio do mundo errado, na verdade, né? Então, aí nessa, eu acabei indo presa aos 18 anos de idade. Fui presa por tráfico, né? Eu fui sentenciada em 1 ano e 8 meses, da minha sentença. Fiquei entre 8 e 9 meses presa. Saí de liberdade condicional no mutirão que teve na cadeia, que as presas que de 3 anos para baixo eles estavam mandando embora porque a cadeia estava em superlotação. Né? Depois que eu saí da cadeia, eu conheci o pai do meu filho. A gente passou a se envolver, né? Aí era aquela coisa assim entre a gente que era só a minha família que sabia do nosso envolvimento e a família dele não. Porque ele era mais novo que eu. A família dele conhecia assim, meio por cima o meu histórico. E o meu histórico não era um pouco legal. Então, a família dele era um pouco mais reservada. Não tinha aprovação, né? Eles tinham, na verdade, medo, né? Do filho estar se envolvendo com uma pessoa, né? Totalmente o oposto, né? Vamos colocar assim.
Mas aí eu engravidei, conheci a família toda do pai do meu filho, fui muito bem aceita, graças a Deus. Tive um episódio muito forte na família deles, em que a aceitação veio ainda a ser maior, né? Que eles acabaram passando por um problema onde eles precisavam muito de um apoio, que quem teve ali para apoiar eles fui eu, né? Olha. E aí foi ali que acredito que a minha história com a família do pai do meu filho foi muito bonita, né? É até hoje, né? Eu espero que permaneça. A gente tem as nossas dificuldades, as nossas adversidades, mas assim, graças a Deus eu sou uma pessoa muito madura em saber reconhecer, né, aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Então eu nunca atrapalhei a avó do meu filho em questão dos cuidados dela, nunca atrapalhei o pai dele em questão dos cuidados dele, e assim comigo também, não me atrapalhem da forma que eu cuido do meu filho, né? E depois eu acabei me separando do pai do meu filho, nós tínhamos na época propósitos diferentes, a gente não estava alinhado, enfim, né? Até então, hoje eu ainda sou mãe solo. Ele né? tá com quantos anos hoje? O meu filho hoje tá com 11 anos, o nome dele é Matheus. Já é um Né? rapaz. Já é um rapaz. Ele, graças a Deus, ele é o fruto da minha mudança. Né? Eu acredito que Deus colocou mesmo o meu filho na minha vida porque eu precisava dele. Né? Era eu quem precisava do meu filho. Porque tudo na minha vida veio mudar assim, depois que eu virei mãe, né? Então, assim, eu fui mãe não tão nova, as pessoas sempre... Eu tive um pouco de julgamento durante a minha infância, adolescência, até mesmo a fase um pouco adulta, de que eu seria, né, a pior pessoa do mundo, que eu teria filhos muito cedo, né? E não foi isso que aconteceu, né? Eu tive meu filho dos meus 20, ganhei ele aos 21, hoje aos 32, ele com 11, né? O meu filho, ele é uma criança muito luz, ele é uma criança muito esperta, ele é um menino muito inteligente, ele é fera em matemática. Legal. Né? O desempenho dele na matemática é bem genial, eu gosto disso nele, né? É bom aproveitar esse momento que a criança ainda tem esse gosto pelo estudo, porque chega depois uma fase que é um pouco mais complicado, né? Mas graças a Deus ele é uma criança que sempre me deu orgulho. Quando eu vi que eu realmente precisava mudar a minha vida por ele, né? Eu dei um basta em todas as adversidades que me acontecia até então, né? Aí resolvi me formar, precisava ter algo na minha vida em que fosse algo que eu goste. Sempre gostei da área da massagem, eu acho que a massoterapia ela veio me ajudar muito, porque essa conexão que às vezes eu tenho com o corpo do próximo me leva deixa eu ver como que eu posso te explicar. Acho que me leva em sintonia para com Deus. Que legal. Eu sinto isso toda vez que eu consigo... Quando eu deito uma pessoa na maca e eu sei que ali o cuidado dela depende de mim, e aí eu sei que quando o resultado ele é 100%, me faz ter esse sentimento de que é uma ligação do próximo para com Deus, Eu ia sabe? falar isso, é muito você cuidando do outro, oferecendo pro outro aquele cuidado que te faltou muitas vezes, né? Eu vejo É muito legal isso. Você foi curada e agora, através disso, você pode curar outras pessoas. E, tipo assim, a massoterapia é um cuidado com as mãos que você tem com Sim. o próximo. Então, assim, vem muito da forma em que você toca, de como você tá, para você poder tocar a energia do outro. Vem muito a energia do outro para assim. Então, por isso que eu acredito que é muito essa ligação
do outro para com Deus, comigo, sabe? Justamente por conta disso, porque o toque faz algo muito especial, né? Já faz propaganda aí, já fala o seu Insta. Gente, aqui, ó, para vocês saberem, eu sou massoterapeuta, tá? Vou deixar aqui para vocês o meu Instagram, Tati Massoterapeuta 93, tá? Vão lá, acompanhem, né? Não sou de postar muitos os meus trabalhos assim, porque às vezes também tem pessoas que são mais reservado, mas assim, você pode estar garantindo, tá? Uma massagem relaxante, tenho certeza que ajuda muito. A massagem relaxante, ela é em si uma massagem que ajuda muito em questão à ansiedade, ao estresse, né? Ao cansaço. Então, ajudar a melhorar isso torna-se uma coisa assim muito mais gratificante para mim, né? Muito bom. Queria entrar num ponto, talvez um pouco delicado, enquanto você estava trazendo a sua história. Quando você começou a conhecer ali a sua família paterna, seus tios, seus primos, principalmente os primos, ver que eles estavam sendo cuidados e que enquanto isso você permanecia numa instituição. Como que foi para você isso de, poxa, eu tinha toda essa família e eu tava lá? Eu acredito que foi aí que veio a minha revolta. Né? Quando eu vim morar com meu pai, o que passou a ser uma rebeldia novamente foi justamente, eu acredito que isso. Até porque, tipo assim, tanto para mim quanto para eles também foi novo. Né? Tipo assim, olha, a minha prima, ela era... acho que 2 anos, 3 anos mais nova que eu. Então, tipo assim, ela virou a minha amiga. Então, tudo que eu fazia era sempre ela junto comigo. A gente saía pras baladas junto, a gente curtia junto. Pra você ver que quando eu fui presa, ela estava junto comigo. Poxa. Né? Mas assim, graças a Deus, a minha prima, ela também é muito bem casada. Hoje ela é mãe de 3 filhos, né? Hoje ela é uma pessoa cristã, ela é da igreja. Né? Os meus primos são pessoas maravilhosas, eu amo os meus primos, né? A minha tia, ela teve um papel muito importante na minha vida, porque como meu pai havia perdido a minha guarda, o juiz só autorizou eu vir morar com a minha família porque a minha tia teve que pegar a minha guarda, né? O juiz autorizou eu morar com meu pai, mas a minha guarda era da minha tia. Não suportei, na época, morar 1 mês com meu pai, né? Saí de casa, fui morar para casa de amigas, né? E aí, depois eu vim morar com a minha tia, né? A minha tia, então, fez esse papel de mãe na minha vida, né? Para mim, na época, foi até um pouco mais difícil, até porque, tipo assim, ela é minha avó, por exemplo. A minha avó, ela tinha muita mágoa da minha mãe, né? Eu não sei reais os motivos, né? Que a mágoa que a minha avó carregava ou até mesmo carrega da minha mãe. Porque a minha mãe, ela, né? Por ter se afundado no mundo das drogas, então eu acredito que ela tenha dado muito trabalho, né? Mas assim, aí quando eu vim morar pra cá, eu conheci minha família, eu tinha 16 anos, né? Aí eu conheci eles 1 semana antes de eu ir embora para Florianópolis, porque eu fui embora para Floripa morar com uma família argentina, né? Fiquei morando com eles lá durante 1 ano. Então, aí durante esse 1 ano que ficou eles com a minha guarda provisória, e depois, quando foi para eles pegarem a minha definitiva, foi então que eu decidi vir morar com o meu pai e a minha família paterna, né? E a minha avó, pelo fato, né, voltando na minha avó, como ela não aceita, tipo, ela tinha essa mágoa da minha mãe, eu acho que ela descontava muito em mim, sabe? Às vezes eu chegava na minha avó, chegava lá e falava, benção, avó. E aí, tipo, às vezes ela não respondia. E a minha avó, ela é bem chucra, sabe? Aquelas... Acho que a minha avó é mineira, não sei. Aquelas negra crioula. A minha avó é linda, você tem que ver ela é linda. Né? Hoje, graças a Deus, eu tenho uma convivência muito, mas muito, muito boa com a minha família. A minha família super me aceita, sabe? Às vezes eu fico sem ir lá, eles perguntam, nossa, você não vai vir ver a avó, você não vai vir ver a tia, vem aqui, né? Eu tive uma experiência muito bacana com a minha avó, porque a minha avó, como ela tem já seus problemas de saúde, ela tem problema nas pernas, então a minha avó não é uma pessoa de sair de casa.
né? Conforme o tempo foi passando, a minha convivência com a minha avó foi passando a melhorar. Mas para isso chegar, eu tive que me impor, Sim. né, com a minha avó. Porque todas as vezes que eu chegava na minha avó, a minha avó, eu sentava lá no sofá, ela começava a falar assim, ó, pra mim. Ela chama meu pai de Dinei, né? Ela falava, o Dinei tem que ver que você podia. Você podia ter sido desculpa a palavra, uma prostituta. Você podia ter sido uma usuária de droga. Você podia ter tido um monte de filho e ter jogado pro mundo. Sempre se podia na frente. Até que teve um dia que eu olhei pra ela e falei, você vai me respeitar por quem eu sou. E não por quem eu podia. Porque eu podia, né? Pelo meu histórico de vida, eu podia mesmo. E não teria que ser nenhum deles ali para me julgar. Entende? Então, eu podia ter sido uma prostituta, eu podia ter sido uma usuária de droga, eu podia ter colocado um monte de filho no mundo e ter jogado e ter abandonado. Mas olha para mim e olha quem eu sou. Nunca te pedi nada, né? No dia, na minha conversa com ela, eu acho que eu fui muito sensata, mas assim, rígida também, sabe? Eu tive que mostrar ali para ela em que realmente eu podia, mas que quem era que estava ali não era quem eu podia, sim quem eu era. Quem eu era ali? Eu sou a Tatiane, eu trabalho, entendeu? Eu sustento minha casa, eu tenho minha moto, eu tenho a minha casa, eu me sustento, nunca precisei da minha família me dar nada, a minha avó nunca me deu nada, então me respeita por quem eu sou. Sim. E não por quem eu podia ter sido. Como a gente rotula, né? Porque você teve um passado difícil, você sofreu consequências dos erros dos outros, né? Sim. Os erros do seu pai, da sua mãe. Você viveu durante todo aquele período dentro de um abrigo. E aí, ao sair, você ainda tem que lidar com os rótulos, né? Do que você podia ter sido. E eu acredito que isso, para crianças e adolescentes que passaram por abrigo, que tende a ter uma família, ou que volte para a família, né? Ou que vá morar depois, viver a sua vida, eu acredito que todos eles vão passar por pessoas na trajetória da vida que vão te rotular, ou que vão te olhar de uma forma diferente daquilo que talvez você realmente seja, né? Próprios pais, quando adotam, né? Sim. Tem muito preconceito com o próprio filho ali. Sim, eu acredito que, né, até mesmo a família de quem adotou. Por exemplo, você e seu esposo hoje têm seus filhos que vocês adotaram, certo? E eu acredito que para sua família também foi difícil a aceitação. Sim. E para eles também tenham Sim. sido muito difícil, porque o outro vir falar, o outro questionar, é real, assim, um pouco, né? Então, assim, na questão da minha avó foi mais ou menos isso, né? Então, eu tive que falar para ela assim, olha, você vai me respeitar por quem eu sou. Né? Eu sou isso aqui mesmo que você tá vendo. Eu sou louca, eu faço, eu aconteço, eu luto todos os dias para ser uma pessoa boa, na verdade, né? Porque a ruindade, ela já veio carregada comigo, né? O que é ruim, o que é mal, ele veio já comigo, né? Então, né, buscar todos os dias ser uma pessoa boa, ser uma pessoa melhor, é muito difícil. Sim. Principalmente quando a gente não tem um apoio. Sim. Né? E eu sempre fui aquela pessoa que eu nunca tive um apoio. Né? Nunca tive uma estrutura, na verdade. Até mesmo nem da família. Para você ver que aquela ilusão, agora eu vou morar com meu pai, eu vou ter a minha família. Tipo assim, em uma semana com a minha família, aquele meu castelo, tipo, desabou. Eu vi que a realidade era outra. Entende? E aí depois eu fui passar a entender que talvez a minha vida no abrigo era sim melhor do que eu estar ali, morando com a minha própria família. E aproveitando, entende? Como que foi o seu tempo de abrigo para você? Como que foi sua passagem por lá? As coisas que mais te marcaram, tanto pro bem quanto pro mal? Olha, eu não nego que eu fui uma criança e uma adolescente extremamente rebelde, traumatizada. Então, eu fui a criança revolucionária da vida da Cida, né, do abrigo.
Porque eu fui... Por eu ter sido muito rebelde, eu não aceitava a minha infância, eu não aceitava a minha adolescência. E eu tinha tudo. Eu tinha natação, eu fazia pastoral do menor, que é onde a gente fazia atividades, né, de recreação, sabe? Assim, tipo, tudo que, muita coisa que hoje eu não tenho condições de proporcionar pro meu filho, eu tive lá, né? Só que, assim, é aquela coisa, assim, da ingratidão, né? Quando você tá tendo, você não é grato àquilo, né? Naquele momento, eu não sabia ser grata àquilo. Porque a minha verdade, o meu eu, aquilo que me machucou, aquilo que foi ruim pra mim, aquilo que eu não aceitava, falava muito mais alto do que aquilo que eu tinha. Entende? Então, assim, foi a minha maior experiência da vida, foi eu morar no abrigo, né? Muitas coisas foram colocadas lá por sua causa, né? Muitas coisas foram Foram colocadas, mudadas. foi. Muita coisa mudou no abrigo, graças a mim, né? Então, crianças, assim, que hoje vocês vierem passar na casa de Nazaré, saiba que eu fui a causa de muita coisa, assim, de hoje vocês terem e não terem, né? Porque acredito que hoje lá a liberdade que eles têm lá hoje é muito grande. Na minha época não tinha liberdade nenhuma, né? A gente, tipo assim, era restrito realmente do mundo. Hoje não, hoje eles não têm essa restrição, né? Sim. Então hoje eles têm todo esse cuidado, né, com as crianças de uma forma muito mais liberal, porque acho que a gente tem que evoluir conforme o mundo vai evoluindo, né? E é isso daí que eu levo para minha vida. Por isso que todos os dias eu busco uma evolução, justamente por conta, né, da gente não ter que ficar parado. Sim, né? Eu penso certeza. dessa forma. Então, o abrigo foi a minha experiência, é a minha maior saudade hoje. Hoje eu sou muito grata a tudo que fizeram por mim, tanto pro bem quanto por mal, né? Que pra mim, aquilo, pra mim, De aquilo colocar era péssimo. limite, né? Sim, né? Foi graças aos limites que me colocaram, graças à educação, né? Graças a todo o cuidado. Eu acredito que hoje é muito da mulher que eu sou. Com certeza. Tem muito a ver com todo o cuidado que eu tive lá com isso, né? Então, o meu espelho hoje eu consigo ajudar uma pessoa porque lá eu aprendi que a gente tem que fazer o bem sem olhar quem, a gente tem que ajudar o próximo, né? Então, assim, a gente aprende muito num ambiente assim. No podcast que você gravou lá na casa de Nazaré, você falou pra mim, tava falando lá algo muito interessante sobre quando você fica doente. Que é os momentos em que você mais tem saudade. Nossa do Senhora. abrigo. Se eu falar pra você que depois do podcast daquela vez que eu falei lá na casa de Nazaré, eu fiquei doente. Sério? Nossa Senhora! Ai, eu fui parar no hospital, aí tipo assim, meu pai é aquele lá que ele me leva no hospital, ele me leva até lá. Mas ele não vai me acompanhar porque ele tem a vida dele, entendeu? Hoje eu sou uma adulta, então, né, eu tenho que acompanhar meu filho. Então, minha maior saudade do abrigo é esse cuidado, né, que eles tinham, tipo assim, quando eu ficava doente, eles tinham todo um cuidado. E tipo assim, e era um cuidado muito singelo. Sabe, olhando hoje, era um cuidado extremamente singelo. Porque assim, olha, eu tomei muito remédio controlado, né? Durante um tempo da minha vida. E eu cheguei a tentar querer me matar tomando remédio. Poxa. Né? Então, assim, até mesmo as crianças, quando tomam remédio, eles olham pra ver se engoliu o medicamento. Isso é culpa minha também, tá? Então, assim, eles tinham o cuidado de dar o remédio no momento certo, de me alimentar para mim não ficar fraca, sabe? Assim, eles tinham todo um cuidado que no hoje eu sinto falta. No hoje eu não suporto ficar doente. Eu não sei se é uma pessoa doente, porque quando eu tô doente, não tem quem cuida de mim. Quando eu tô doente, não tem ninguém ali pra me dar um remédio. Ó, você precisa tomar um remédio. Ó, você precisa tomar banho agora. Ó, você tem que comer agora, entendeu? Tipo, no hoje eu não tenho. Se eu não ter que levantar e fazer, aí é mais difícil. Como isso faz falta na vida adulta, né? Faz, porque quando a gente é criança, a gente vê, assim, que...
quando a gente cresce, não tem mais, sabe? É bem aquela música aí, quando... E que o joelho ralado dói bem mais. Quer crescer logo, quer crescer. E que o joelho ralado dói bem mais, né? Do que o coração partido. E realmente, quando a gente cresce, a gente vê que a gente sente falta. Eu sinto falta de ser uma criança, eu sinto falta da minha adolescência. Eu sinto falta de ter pessoas cuidando de mim. Eu sinto falta de ser protegida, né? Hoje eu tenho que me proteger e também proteger meu filho. Sim. Né? E essa proteção muitas vezes acaba não sendo tão grande, porque muitas vezes ele não está nos meus olhos. Não sei, muitas das vezes, os traumas em que meu filho possa estar vindo carregar na vida, né? Então, isso daí é uma das coisas que me dá muito medo e receio, né? E é isso. Queria que você me contasse quando o seu irmão foi adotado, que ele foi lá para Joinville. No seu coração, você disse que você entendia porque você era mais velha, ele era menor, então ele tinha mais chances. Mas você chegou a ter desejo de ser adotada? Ou era algo uma ideia que você fugia por algum motivo? Olha, quando a gente entrou no abrigo, eu não tinha muito isso, não. Pra mim, assim, ia ser algo passageiro, tipo assim, igual no internato, sabe? É o que tem que ser, né? Né? Mas aí o tempo foi passando, os anos foi passando, aí eu fui crescendo, e aí na verdade, eu nunca tive. Nunca teve vontade. Nunca tive vontade de ser adotada, porque eu tinha medo. Medo de? Medo da rejeição. Porque para uma família hoje adotar uma criança e ela entender a criança é muito difícil. Então, muitas famílias, eles devolvem as crianças. E você via isso? Eu não quero mais, eu já vi isso. Né? A gente não quer mais, a gente descobri que isso não é para mim, então tá aqui de volta. Então eu já vi crianças voltar, né, para estaca zero, sabe? Dá um passo e daqui a pouco você vê a criança deu 3 para trás de novo. E eu tinha medo disso. Então eu não tinha vontade de ser adotada. Era uma proteção que você criava para si mesma. Para mim mesma. Então, assim, eu acho que um dos motivos que me fazia ser uma criança rebelde, que os outros iam lá, então assim, o povo nem olhava para mim, porque já me olhava, eu já tava de cara feia, entendeu? Ou de castigo, então a minha comunicação com o mundo era um pouco mais difícil, né? E é muito normal isso, até pra gente que adota, mesmo quando o filho quer ser adotado, no primeiro momento, quando ele chega em casa, ele percebe que ele tá seguro, que ele tem espaço, que ele pode ser ele mesmo, aí ele começa a enfrentar, a se proteger contra o amor, né, que a gente tá tentando ali dar pra ele, porque é exatamente isso, ele tem medo de ser devolvido, de ser abandonado. E esse amor protegido que a criança tem... Tipo assim, eu acho que toda criança que for adotada ou que passar por processo de adoção, eles vão ter isso. Vai testar, né? Ele vai ter um momento, porque principalmente quando ele tá entrando na fase da adolescência, que aí ele tá entendendo o mundo lá fora, né? Aí ele tá entendendo o que pode, aí ele já sabe aquilo que é certo e o que é errado. Aí às vezes ele vai querer fazer o errado só pra testar o seu amor. Já que ela me adotou, ela fala que me ama. Então, eu vou testar o amor. Até onde vai por mim esse amor, né? Entendeu? Porque assim, ó, como tá acostumado à rejeição, à falta do amor, então, para ele botar, para você testar o limite do seu amor, eu acho que isso daí é um dos desafios maiores que um adolescente tem. Então, já não tem mais nada a perder, né? Tudo que tinha de família, de casa, de vida, tudo já perdeu. Então, tipo assim, se você tá falando que me ama, eu vou testar seu amor. E se você amanhã ou depois mostrar pra mim que seu amor não era isso tudo,
criança, tá tudo um. bem assim, né? Na nossa, porque acho que aí a revolta, tipo assim, ela tá vendo, me amava, não me ama mesmo não, então eu vou ser pior do que eu Passa era. a confiar cada vez menos. É... E aí, falando nesse sentido, lá dentro da casa, quando era colocado um limite ou uma consequência de algo errado que você fazia, pra você aquilo doía ou era tipo, Olha, eu sempre mais fui... um sofrimento? Não, tanto na faz. verdade, eu sempre fui aquela de arcar com as consequências dos meus atos. Então, se eu aprontei, eu sabia, tipo assim, eu já aprontava sabendo que eu ia ter acontecer. uma consequência. Ah, vou Aham. ficar de castigo? Tá bom, deixa de castigo mesmo. Então, eu já sabia que eu ia ter uma consequência. Então, eu já fazia ciente. Então, tipo assim, olha, a minha infância para adolescência, eu sei até hoje, na verdade. Eu sou muito consciente, sabe, assim, tipo, das coisas. Então, eu faço sabendo das consequências. Que nem as pessoas falam assim, quando as pessoas me oferecem, por exemplo, bebida hoje. Nossa, você não bebe? Não, eu não bebo. Aí eu costumo falar para as pessoas, eu sou uma pessoa insana. O que você tem coragem de fazer na loucura, eu faço Eu já faço careta. normal. Eu faço careta. E eu não tenho problema nenhum, porque no dia seguinte, eu quero sim. Ah, você fez, eu fiz mesmo. Eu sei que eu fiz. E eu tô aqui para arcar com as consequências dos meus atos e tá tudo bem. Entendeu? Então, assim, eu nunca fui de fugir das minhas consequências. Então, quando o meu irmão foi adotado, eu fiquei feliz por ele. Porque eu achei que ali seria o momento em que ele poderia ter a oportunidade de que a gente buscou ter e não teve. Então, para mim foi assim, tipo assim, um pouco difícil em questão, assim, da separação. Só que eu já estava acostumada porque eu já tinha ficado internada, então eu já estava longe dos meus irmãos. Entende? Os meus irmãos, quando eu estava internada, eles iam me visitar cada uma vez por mês. Foi uma internação durante o período da Casa de Nazaré? Eu tive uma internação, mas essa internação eu fiquei 1 ano. Poxa. Entendeu? Então eu fiquei 1 ano internada, depois eu fiquei mais 1 ano com essa família argentina, que eu fui embora com eles para Floripa, né? Então eu já tava assim, já um pouco. Então para mim não foi assim tão dolorido a ausência dos meus irmãos, assim, ao ponto deles terem ido. Não, pelo contrário, eu fiquei super feliz por eles. Sou muito grata à família, né? Que adotou meu irmão, que levou ele, que deu um suporte, né, que fez ele hoje ser o homem que ele é, porque ele é um homem maravilhoso. Hoje eu vejo as fotos dele com a família, ele tem uma esposa linda, ele tem uma filha perfeita. Então, assim, né, ver que hoje ele conseguiu construir a família dele, né, sem ter que passar pelo pior, porque eu, depois que eu vim com a família, eu botei a minha rebeldia em prática. Sim. Eu não sei como foi ele nessa fase dele da rebeldia. Eu ainda vou perguntar para ele como foi, né? Eu quero saber para ele se teve algum momento em que ele duvidou do amor pela família, né, que adotou ele. E o engraçado é que a família deles depois adotaram mais um menino. Então ele tem um irmão adotivo. Olha. Que por sinal eu acredito que ele tenha mais ou menos a idade do meu filho. Eu acredito que até o nome deles é o mesmo, acho que Mateus também. Né? Então, o meu irmão, ele tem ainda um irmão adotivo, né? A família dele lá cria outro menino, né? E ele vive próximo, eu acredito que da família dele, mas assim, vê que ele conseguiu constituir a sua própria família depois de ter virado homem, vivendo com uma outra família, isso para mim é lindo. Que legal. Entendeu? Eu super achei incrível. Tipo, na época, assim, pra mim era indiferente. Quando, na nossa época, eles não podiam separar os irmãos. Ou adotava todo mundo, ou não adotava ninguém. E hoje a preferência ainda é para que não separe. Hoje eles dão... Tem um pouquinho mais de flexibilidade. Mas hoje tem mais flexibilidade. Se aparecer uma oportunidade de um irmão que é mais novo ir primeiro, eles vão... E foi isso que aconteceu com a gente. Quando isso começou a ser um pouco mais flexível, foi quando veio a do Vinícius. Né? A época do Vinícius. Então, o Vinícius, o pessoal do abrigo falou assim, olha... O Vinícius, ele tem a oportunidade, né, de ter uma família. Tá tudo bem? Lógico que tá tudo bem,
né? Por que eu vou tirar do meu irmão ter uma família porque eu não tive? É egoísmo. Você entende da minha parte? Seria. Ai, eu não sei se eu teria a mesma coragem que você. Eu fico me imaginando o quão difícil deve ser tomar uma decisão dessas. Porque assim, a gente é muito distante hoje um do outro e a gente era sempre junto. Tipo assim, olha, eu e a minha irmã, por exemplo. Eu sinto muita falta da minha irmã perto de mim, né? Quantas e quantas vezes eu já falei pra minha irmã, quando ela passou por dificuldades lá, eu falei pra ela, vem embora pra cá. Entendeu? Tipo assim, aqui não tem muito, mas aqui é muito fácil você se reerguer, sabe? A minha irmã é muito inteligente, a minha irmã sempre estudou ADM, ela tem uma inteligência, assim, ó, fora do comum na área administrativa que eu mesmo não tenho. Real. Entendeu? Então, assim, a gente era muito junta, né? Pra você ver, eu e a minha irmã, a gente sempre esteve junto. A gente era inseparáveis, sabe? Aquela coisa assim, tipo, era eu e ela, sempre. Eu batia nela, não importa. Ela apanhava. É amor. Mas era a minha forma, né? De meu amor ácido. Eu sou uma pessoa de um amor ácido muito grande, né? Só que assim, ela apanhava também porque ela pedia pra apanhar, né? Lógico. Mas assim, a gente era inseparáveis. E hoje eu sinto falta de ter ela próxima a mim. Porque hoje os meus irmãos que eu tenho, eu sou a Tata. Eu sou a mais velha. Então eu sou aquela assim, que tipo assim... Por exemplo, a minha irmã de 13 anos, quando... Um exemplo. Brigou com a mãe em casa, deu uma de rebelde. Ela foi querer ir pra casa da amiga. Eu falei, não, pode vir ficar aqui. Você tem a minha casa. Você é minha irmã. Entendeu? Foi lá, ficou lá um tempo, até fazer as pazes com a mãe, fez as pazes, voltou para casa. Então, as minhas irmãs sabem que elas têm esse apoio de mim no hoje, nesse sentido, assim, sabe? Então, eu sou a Tata que vai, que nem ontem eu fui lá, a Tata pegou os pequenos para ir comer pizza com o pai, entendeu? Ai, que delícia. Então, assim, hoje eu faço o papel da Tata. Antes, não, antes eu tinha meus irmãos que a gente tinha idades próximas, então, assim... os nossos assuntos, meus com a minha irmã, era mais parecido, entende? Não tem como eu falar, por exemplo, sobre sexo com a minha irmã de 13 ou com a de 8, entendeu? Um assunto que eu conversaria com a minha irmã no nosso momento de intimidade, entendeu? Então, a gente sempre foi muito apegada. Então, eu acho que, para mim, foi muito mais difícil cortar o meu cordão umbilical com a minha irmã, com a Geisiane, do que com os próprios meninos. Porque o Vinícius, ele saiu de perto da gente, ele era muito pequeno. Ele tinha meses quando o Conselho Tutelar tirou ele, enquanto a gente ainda morava no convívio familiar. Entendi. O Vinícius foi o primeiro a sair. Entendi. Né? Quando o Vinícius ele veio a ter convivência com a gente morava num abrigo, mas você viu lá a Casa de Nazaré, são várias casas. Né? Então, em todas as casas eram divididos. Eu não morava na mesma casa que os meus irmãos. A gente podia morar a porta, que abria a porta, a casa era junta. Mas com porta fechada era, né? Então, meu irmão tinha o ritmo dele, a rotina dele, a né? rotina da idade dele. Eu tinha a minha rotina da minha idade, a minha irmã da idade dela e o meu irmão mais velho da idade dele. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente morava junto, mas assim, a minha irmã, por exemplo, quando começou a fazer cursos, a trabalhar, eu quase não via a minha irmã. Entendeu? O Vinícius, o meu irmão, ele fazia futebol, ele fazia um monte ele fazia terapia, eu fazia terapia, eu fazia em horário diferente do dele, o meu horário era diferente do dele de escola, então assim, tipo, né, e nem era todo momento que nós estávamos ali junto brincando, né, porque às vezes separavam os pequenos dos adolescentes. Os adolescentes tinham mais, né, aquela maldade, aquela coisa, né, e os pequenos não, então os pequenos eles tinham um cuidado mais rígido, Sim. né, então assim... Pro desapego entre os meus irmãos homens com a minha irmã, foi muito mais difícil para mim do que com o meu irmão. Por isso que se a gente como ser humano fosse mais... Se a gente fosse um pouquinho melhor,
essas questões poderiam não ter acontecido, Não, né? não Essa aconteceu. separação entre vocês. Sim. Teria como dar um jeitinho aí, não, vamos fazer todo mundo ficar Mas assim, eu junto. acredito que a gente teve que passar por tudo isso para cada um hoje tá da forma que tá, né? Sim. Talvez eles poderiam estar melhores, poderia, né? Não é, né? Não tenha, não sou uma pessoa bem-sucedida, acredito que os meus irmãos também, né? Mas só o fato deles terem a casa deles, eles serem casados, terem a família Não tem deles sucesso maior que e isso. se sustentarem sem depender de outras pessoas, isso daí para mim já é o grande sucesso da vida. Eles venceram na vida. Para mim, a gente venceu. Com certeza. Por tudo que a gente passou, somos 4 irmãos que vencemos de formas diferentes. Isso vai totalmente contra aquilo que as pessoas pensam sobre uma criança e um adolescente que vive no abrigo, que Sim. cresce lá. Ah, quando sair de lá vai virar como sua avó falou muitas vezes, né? Ah, vai virar um nada. Sim. Vai contra tudo Vai isso, contra mostrando tudo pra isso. gente que não é Que isso. não. Aquele momento não determina o que vai ser a vida dali pra frente. Não determina. Porque assim, você cria seu caráter, você cria a sua história. Eu acredito que a gente tem os nossos caminhos traçados. Eu acho que quando Deus permitiu eu vir ao mundo, Ele já sabia Com certeza. por tudo que eu passaria. Quem não sabia era eu. E quem teve que aprender a lidar com isso, sou eu. Entende? Então, assim, olha, um pouco atrás eu falei, né? Eu busco todos os dias o meu melhor, ser alguém melhor, porque eu acredito que na vida a nossa evolução é isso. Se eu lá atrás eu comecei a usar droga, a minha tendência é parar com a droga e não eu me afundar nas drogas. Se lá atrás eu comecei a beber, a minha tendência futura é ter que parar. E não eu virar uma alcoólatra. É assim da forma que eu penso, entende? E eu, por ter a minha mãe ser o meu maior exemplo, né, de vício, é o que eu não busco pra mim. Pois é. A minha mãe é um dos meus maiores espelhos. Não tenho vergonha nenhuma da mãe que eu tenho, né? Infelizmente, a droga levou ela aonde ela tá hoje, mas isso foi uma escolha dela. E eu não posso tirar a escolha dela. Ela sabe que o momento em que ela precisar de ajuda e ela quiser ajuda, eu vou estar aqui. Acredito que os meus irmãos também vão estar. A minha mãe, quando foi presa, eu visitei ela na cadeia, ajudei ela, o marido dela. Eu tive uma fase da minha vida, que eu acho que foi a fase em que mais me amadureceu. Assim, como pessoa, como mulher, como mãe, né? Porque eu tive uma fase na minha vida já adulta em que eu tinha que visitar o meu pai na cadeia um final de semana, no outro final de semana eu visitar a minha mãe e no outro final de semana ainda mandar jumbo pro marido da minha mãe, que no caso é o padrasto. E cuidar do seu filho. E ainda cuidar do filho. Uau. Entendeu? Então, tipo assim, foi a fase assim que eu vi, eu falei, não, essa é a vida que eu realmente não quero pra mim. Isso não é o que eu quero. Então, né, eu sei muito bem o que é estar presa, sei também muito bem o que é visitar dentro de uma cadeia. E eu acho que a cadeia é algo que... Também não é o que determina. Não é o que determina o ser humano, porque eu fui muito julgada, eu fui muito apontada, eu tive muita dificuldade. Até hoje... eu tenho dificuldade em portas se abrirem para mim, né? Justamente por conta de eu já ter ido presa, né? Então, isso daí é algo que real não determina. Até porque eu saí da cadeia e eu escolhi ser outra pessoa na minha vida, porque eu não queria voltar ali, né? Estar ali. Então, assim, não me fez de mim a pior, né? Justamente porque eu busco a melhora. Você entende? Sim. Então, se ali eu busquei aquele caminho, eu não quero. Para mim, eu vou buscar melhorar. Você acha que essa grande mudança na sua vida, de eu poderia ter sido tudo isso, ter seguido esse caminho, mas eu escolhi mudar, foi porque tiveram pessoas que acreditaram em você?
Eu sei que a grande maioria talvez estivessem te julgando, na apontando verdade, o eu dedo nunca fui uma pessoa que eu tive apoio. Eu nunca tive ninguém para acreditar em mim. Poxa. Eu acho que, na verdade, a falta de apoio me fez ser tão foda assim. A falta de oportunidade, a falta de apoio, a falta de acolhimento, né? Porque eu fui a pessoa muito julgada. Então, o julgamento me fez ser muito mais forte. Porque você apontar pra mim e falar assim, você podia, eu falava assim, pra mim, não, mano, não você, só pra mostrar que você tá eu errado. Podia, mas você tá errado, entende? Então, assim, é a falta mesmo de toda a estrutura, porque, né, a minha tia, quando eu vim morar com ela, a minha tia, infelizmente, ela é, né, mãe solteira também, né, criou os filhos dela sozinha, né, no caso. Mas assim, ela foi muito guerreira também comigo. Só que assim, parente também é aquela coisa, né? Eu vou cuidar. Só que passou uma semana você morando dentro da casa de parente, vão jogar Já na deu. sua cara, né, a comida que você pegou na geladeira, entendeu? Não julgo minha família. Eu super entendo, entendeu? Porque eu acredito que eles também passaram por muita dificuldade, né? Os meus primos mesmo viram muita coisa também. Cresceram com a família, né? Graças a Deus também estão muito bem, mas também cresceram com muita dificuldade, né? Eu não passei 1/3 da dificuldade que eles passaram estando com a família. Eu passei morando num abrigo. Mas eles passaram estando com família. E eu acredito que passar estando com a família, eu acho que é pior do que o que eu passei morando em abrigo. Por isso que no outro podcast eu falei que, olhando os meus irmãos, eu preferiria ver eles morando num abrigo do que ver eles tendo a realidade de vida que eles vivem. Entende? E às vezes a falta não é o que o pai dá ou o que a mãe dá, é o que eles não dão, que é o principal. E eu costumo, tipo assim, não julgo também, porque talvez eles erraram tentando acertar. Não recebeu, né? A gente também dá não recebeu. Dá o que recebe, o que tem. Uma vez eu conversando com uma que nem o fato de eu buscar todos os dias ser alguém melhor, eu sou uma pessoa ruim. Você bota uma fé nisso que eu sou uma pessoa ruim? Eu sou uma pessoa ruim. Eu sou muito maldosa com as coisas. Eu vejo muita maldade em tudo. Porque você conheceu a maldade. Porque eu conheci a maldade. Sim. Certo? Então, eu buscar ser alguém melhor é uma luta diária minha, constante. E eu tenho em volta de mim pessoas que todos os dias cutucam o meu lado ruim, para me ver despertar o meu lado ruim, para falar assim, olha lá, ela tá vendo? Ela não é tão boa assim quanto ela fala, ou que ela demonstra. Você entende? Então, isso para mim é muito difícil. Né? Para mim, isso daí é uma das maiores dificuldades minha como adulta. Porque assim, olha, as pessoas estão vendo que eu luto por ser alguém melhor, então as pessoas vão me atacar no meu pior. Entende? E atacando o pior, as pessoas falam assim, mas ela é boa, então ela tem que dar o melhor dela. Parece que as pessoas te obrigam a querer ter que fazer o seu papel de bonzinho, só que a gente também é ser humano. Eu sou de carne e osso, eu sou falha. Tem limite. E eu tenho limite. E aí, quando as pessoas despertam o meu lado ruim, as pessoas não sabem lidar com ele, porque nem eu sei lidar com o meu lado ruim. Porque ele é muito sombrio. E eu escolho todos os dias da minha vida ser alguém melhor justamente por eu não suportar o meu lado sombrio. Entendeu? Então, assim, é de mim hoje não ter, na verdade, a minha vida inteira eu nunca tive medo das consequências. E eu no hoje, eu ser muito mais destemida a isso, me faz ser uma pessoa grandona. Eu me vejo uma pessoa muito grandona. Porque se você for, desculpa aqui a palavra, uma
uma bandida, certo? E se você vier numa linhagem comigo de bandido, eu vou saber lidar com você, entendeu? Só que aí você vai ter que saber lidar comigo, porque eu sou uma pessoa extremamente difícil. Difícil. A pessoa que me vê de primeiro vai me odiar. Quem não me conhece, me olha, me odeia. Para depois passar a gostar de mim, a pessoa precisa me conhecer muito a fundo, entende? E eu sou aquela que eu também não sou eu, nem Jesus agradou todo mundo, não sou eu quem vou agradar, né? Então, essa luta diária em ser alguém melhor me faz muito isso de tudo que eu falei para você. Realmente eu discernir a minha vida, né? Justamente pelas pessoas desacreditarem de mim. Pelo desacreditar do outro me faz ser alguém melhor. Então, quanto mais você vir cutucar, mais eu vou mostrar pra você que eu sou boa. Quanto mais você vier a fundo, mais eu vou mostrar pra você que o erro tá muito mais em você do que em mim. O seu mal não é o que me define. Porque eu acredito que a maldade está nos olhos de quem vê, né? Toda essa sua trajetória, tanto dentro do abrigo, quanto com relação à sua mãe, seu pai, o que você acha que isso hoje te faz ser diferente e ser intencional na sua vida como mãe, no seu agir com o seu filho? Aquilo que você aprendeu e você fala, não, isso aqui não vai mais acontecer. Agora eu vou fazer desse jeito com o meu filho. Olha, como eu morei em abrigo, então eu fui uma criança que eu também nunca apanhei. Se eu falar pra você que eu apanhei, mentira. Ou no abrigo, né? Por isso que eu falo, né, mano? As pessoas têm uma visão de abrigo sem conhecer e as pessoas deveriam ter esse conhecimento, né? Às vezes, assim, pode ser que uma casa transitória não seja a mesma coisa, né? Eu falo pelo aquilo que eu vivi, né? Então, assim, o meu filho é uma criança que ele não tá crescendo apanhando, né? Eu sou uma pessoa que eu prezo muito a verdade. O dia que o meu filho mentiu pra mim, eu tirei tudo dele. Tudo. Meu filho, ele mentiu pra mim por um brinquedo. E não foi nem pelo valor. Tipo, comprei aqueles Beyblade, sabe? Comprei um Beyblade pro meu filho. E aí, eu vi que ele já tinha parado de brincar com o brinquedo. E eu limpando a casa, eu vi o brinquedo quebrado. Quando eu perguntei pro meu filho quem tinha quebrado o brinquedo... Foi ninguém. Ele falou pra mim assim, ó, foi o vizinho. Ah, tá. Não fazia 3 horas que eu havia comprado o brinquedo. Eu falei, foi o vizinho? Pois então a mãe do vizinho vai comprar outro. Sim. Porque o meu dinheiro não tá dando em árvore e eu não vou comprar coisas pro meu filho pra outra criança vir destruir, certo? Porque eu não ensino meu filho a destruir nada que é dos outros. Aí na hora que ele viu que eu ia ir lá falar com o vizinho... Falou a verdade. Ele começou a chorar. Não, mãe. Fui eu que quebrei. Eu não bati no meu filho. Falei, foi você quem quebrou? Tirei celular... Tirei televisão, os amiguinhos dele foi em casa para chamar para brincar na rua, não deixei. E todos os brinquedos que o meu filho tinha em casa, eu tirei dele. A partir daquele momento, eu falei assim, ó, pro meu filho: Matheus, você tá tendo tudo isso aqui de castigo, não foi nem pelo fato de ter quebrado o brinquedo. Foi a mentira. Foi a sua mentira. Isso você aprendeu no abrigo? No abrigo. Olha. No abrigo. E é o que os pais tanto penam, compram um curso e não sei o que pra poder aprender. Pra ter esse entendimento. E não ter esse entendimento, porque muitas vezes passa pano pro filho, não é à toa que o filho cresce depois vira safado, vira pilantra. Não tem aquela frase do Racionais que até Jack tem quem passa pano, entendeu? Então eu falei pra ele, olha o tanto que você perdeu por conta de uma mentira. Eu falei pra ele assim, Matheus, eu não vou te bater quando você vier falar a verdade pra mim. E eu também não vou te repreender em cima da verdade, sabe? Então, assim, ele sabe as consequências da mentira. Então, se ele não quiser perder, não minta pra mim. Muito bom. Entendeu? E ele nunca mais mentiu pra mim.
Muito bom. Nunca mais. Tá aí uma dica pros pais, né? Tá aí paz pra vocês aí, ó. Na educação do filho de vocês. O dia que o filho de vocês mentir, não seja aquele pai que vai bater. Tira tudo e mostra pra criança que ele só perdeu por conta da mentira. E que a verdade pode livrar ele de muita coisa. Com certeza. Então, eu sempre, que nem assim, eu sempre, tipo, deixei meu filho ciente. Quando meu filho fez situações em que ele veio com a verdade, ele não ficou de castigo. Não deixei. Vamos resolver. Vamos resolver. Tá tudo bem. Sabe? O meu filho não é aquela criança que ele fica com medo, por exemplo, se quebrou um copo, ficou com medo. Porque eu não sou aquela mãe que eu vou gritar, Matheus, mas quebrou um copo. Olha que maravilhoso ele não ter conhecido esse lado que talvez você tenha conhecido por tantas vezes, né? Pois eu não. Porque assim, olha, eu acredito muito em energia, né? Então eu acredito que às vezes aquilo aconteceu energeticamente. Entende? Então, talvez um copo quebrado tenha quebrado para até mesmo livrar da energia ruim que poderia ter vindo e me causado um acidente. Eu penso dessa forma. Então, eu sempre, quando o meu filho, tipo assim, mãe, quebrei, ele lavando a louça, mãe, quebrei o prato. Filho, você se machucou? Tá tudo bem? Não joga fora. Tá tudo bem, vamos limpar, sabe? Eu sempre fui assim. Então, muito da minha educação com meu filho tem muito base nisso. Que maravilhoso. Eu acredito que eu sou uma mãe muito foda. Meu filho, ele é uma criança muito educada. É mesmo. Né? Ele tá na fase, assim, que ele tá na adolescência. Então, às vezes, ele vai ter um amiguinho que ele vai brigar. Mas ele já consegue se resolver. Porque ele não é o tipo de criança que traz o problema pra dentro de casa. Maravilhoso. Já temos aí 1 hora de podcast. Passou caramba. E eu já quero, antes da gente encerrar, te agradecer. Eu que agradeço. Dizer que eu admiro muito a maneira como você fala dos seus irmãos. Obrigada. Como você trata a sua história. Até mesmo pessoas que te feriram lá atrás. A maneira como você se refere a eles hoje com tanto respeito. É porque eles me ajudaram a me tornar a mulher que eu sou. Eu sou grata a cada um deles. Muito obrigada a todos vocês que... Desculpa a palavra... com a minha vida, porque vocês me fizeram ser uma mulher foda. Tornou mais forte, mais né? forte. E quando você falou sobre a sua avó, de você se impor, a gente sempre fala isso pros pais, pras famílias que adotam. Diante do preconceito, se imponha. Fala, olha, a minha família, a minha vida agora vai ser dessa maneira. Se você não aceitar, tá tudo bem. Tá tudo bem, é um direito bem, seu. Mas você precisa me respeitar. Me respeitar. E hoje, a minha avó, nossa senhora, é uma delícia ir na casa da minha avó hoje, pra você ter noção. Sabe? Às vezes ela faz bolo, ela fala, Fê, tem bolo aí. Aí eu brinco, minha avó fez bolo pra mim. A neta preferida. E, tipo, eu falo, chegou sua neta preferida. Tipo assim, pode nem ser. Mas eu chego lá e eu tenho essas brincadeiras assim com ela. Eu chego, eu danço, eu brinco, sabe? Então, assim, hoje é totalmente diferente. Hoje eu quebrei aquele tabu com a minha avó. Hoje, né, se ela teve um problema com a minha mãe, foi um problema delas, eu não tenho nada a ver. Eu sou sua neta, então me ame como neta. Muito e bom. é isso. Amo minha avó, amo minha família paterna, amo meu pai, amo os meus irmãos, amo a minha história. Não tenho vergonha nenhuma da história que eu tenho. Não tenho. Entendeu? E se eu tiver que vir de novo aqui, contar mais um pouquinho ainda, eu vou vir. Qualquer outro espaço que vier me pedir, isso, eu sempre vou e eu vou de braços abertos, porque a sua história não te define, a sua história faz parte de quem você é. Sim. A minha história faz muita parte de quem eu sou. Então, eu não posso ter vergonha da minha história. Não posso ter vergonha de quem eu fui, porque eu não tenho vergonha de quem eu sou. Você tem que ter orgulho de onde você chegou, de quem você é hoje. Graças a Deus. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para... Aqui nós temos um grande público que são pais que já adotaram, pessoas que se interessam por adoção, que estão aí na fila, outros que não gostam também, mas vêm assistir porque têm curiosidade de saber como que é. E também filhos, né? Temos aí alguns acolhidos também que assistem, filhos que já foram adotados e assistem também. Queria que você deixasse um recado final aí para eles nesse Natal.
Bom, antes de qualquer coisa, eu já venho desejar um Feliz Natal a cada um de vocês. Obrigado por esse momento, tá? A gente que agradece. Muito gostoso, super amei estar aqui com vocês novamente. Que família incrível vocês são, tá? Parabéns pela sua atitude, parabéns pela mãe, pela esposa, pela família em que você tem. Tá? Eu acredito que realmente não é fácil, mas a sua luta está te tornando alguém muito melhor e eu tenho certeza que o que você faz pelos seus que foram de outros, Deus está reconhecendo, né? Então, assim, o recado que eu tenho para deixar aqui para todos vocês é que vocês não tenham vergonha de quem vocês são, não tenham vergonha da história de vocês. A sua vida é a sua história, é a sua imagem. Então, faça dela a sua melhor história, né? Porque é ela quem vai, sim, no amanhã definir quem você é, tá? Então, seja, sim, aquela pessoa de luz. Você que tem vontade de adotar uma criança, não desista. Faça, sim, o seu papel como pai, como mãe. Eu tenho certeza que Deus sempre vai dar direção e discernimento em todas as escolhas de vocês. Vocês aí que são crianças e adolescentes, que têm vontade, né, de ter uma família e às vezes aí não tiveram a oportunidade de ter. Talvez hoje vocês não entendam o propósito de Deus na vida de vocês, mas pode acreditar que talvez no hoje vocês não terem uma família é porque tem algo muito mais grandioso para vocês lá na frente e só o tempo vai poder mostrar para vocês aquilo que Deus tem guardado para vocês, né? E aos curiosos que vocês, né, um beijo no coração, que Deus possa aquebrantar tudo aquilo que é de ruim no coração de vocês, que o coraçãozinho peludo de vocês possa ser mais leve, possa ser mais sutil, né? Que o amor transborde a vida de cada um de vocês, como pais, como filho e como pessoas. E é isso. Ai, muito obrigada. Amei estar aqui com você. Obrigada. Linda, eu que agradeço. E se você também gostou desse episódio, quiser a parte 2, 3, 10... Pode me chamar aí. que eu venho Deixa novamente. os comentários e não esquece de acompanhar o trabalho da Tati lá no Insta. Muito obrigada. Tá bom? Um beijo, Até família. mais. Até uma próxima. Deus abençoe.